Olá pessoal, vamos lá mais uma aula. Sistema MRT. Existe sistema MRT bifásico? Será que existe? Nessa aula vou ensinar vocês como seria o sistema monofásico a 2 fios, ok? E também vou responder algumas perguntas que alguns inscritos fizeram dentro dessa aula sobre o sistema ainda MRT e também o sistema monofásico a 2 fios. Então vamos para a aula aí, pessoal. Valeu! Então, pessoal, a pergunta: sistema MRT bifásico existe? Então, agora nessa aula vocês entenderão o que seria o sistema rural, que nós temos aí a maioria rural, mas com 2 fases e não mais uma fase apenas. Então aqui, ó, o sistema MRT, pessoal, é constituído apenas por uma fase na média tensão e ele tem um retorno ali pelo aterramento. Tem um vídeo já aqui, né, o anterior, explicando o sistema MRT. Vou deixar aqui no card, vocês dêem uma olhadinha para entender melhor. Mas basicamente, ó, esse sisteminha aqui, ó, tem uma fase na média, chegando nesse trafo, e ele passa pela bobina do primário e vai retornar pela terra, ok? Então esse é o sistema MRT, apenas uma fase. E o sistema que eu tenho 2 fases na média tensão, nós não chamamos de MRT, nós chamamos de sistema bifásico ou também monofásico, fase-fase, ok? Então já respondemos aqui, o sistema MRT, não existe sistema MRT bifásico. Por quê? O próprio nome MRT seria para o sistema com uma fase. 2 fases seria realmente o sistema bifásico ou monofásico fase-fase, que seria esse sisteminha aqui, ó. Repare que agora eu chego com 2 fases na média aqui, ó, no nosso trafo bifásico. Então aqui esse sistema é bifásico ou monofásico fase-fase. Tenho 2 fases agora na média. Quem já percorreu aí a Bahia vê muito isso aqui na parte rural. Um sistema bifásico, né? Os postes lá são 2 fases e esses transformadores aqui, ó, bifásicos. Esse sistema é constituído por 2 condutores fase derivados de uma rede de distribuição trifásica. Então eu tenho uma rede trifásica e dessa rede trifásica eu vou derivar o sistema bifásico para a parte rural. Então seria esse esquema aqui, pessoal. Eu tenho um tronco trifásico a 3 fios, sai da subestação, essas 3 fases. E dessas 3 eu vou pegar apenas 2 fases. Então eu vou ter meu sistema agora a partir desse ponto aqui, ó, que eu fiz a derivação, um sistema bifásico ou monofásico fase-fase. Então eu tenho aqui o meu transformador bifásico no primário, eu não tenho mais o retorno aqui, no MRT o retorno aqui seria por terra. Assistem o vídeo e vocês vão ver, tem um retorno por terra. Aqui não, meu próprio retorno é a outra fase. Então eu tenho aqui a ligação fase-fase. E na baixa tensão eu vou ter aqui também, né, 2 fases, 2 tapezinhos ou um terceiro tape aqui também, que eu posso ter uma fase e fase no ponto de derivação, que eu tenho uma tensão menor. Então o sisteminha é esse. Então eu vou pendurando aqui os transformadores rurais, tá vendo? Rural 1, Rural 2, Rural 3, até essa rede ficar no limite. E aí eu posso também aqui transitar para uma outra rede, balanceando aqui as outras redes com as fases A, B e C. Esse sistema aqui é interessante que eu posso depois transformá-lo no sistema trifásico. Se quiser, teve um aumento absurdo aí na demanda, então preciso agora de um sistema trifásico. Então meu sistema aqui é mais fácil de transformar do que o nosso lá MRT. E aí, pessoal, nós temos uma norma que vai padronizar as tensões de primário e secundário desses transformadores de distribuição monofásica, que é 5440. Então eu tenho uma pergunta aí no outro vídeo, né, do sistema MRT, de um inscrito, o John, ele pergunta, né, tensão secundária, só tem um valor? Não, eu tenho mais valores e a gente vai ver agora aqui como que a 5440 demonstra aí do que devemos fazer nesses sisteminhas aí rurais. Então a BNT 5440 essa aqui, já está na 3ª edição, 2014, ok? Foi corrigida a última vez aí em de junho de 2014. E ela vai falar sobre transformadores para redes aéreas de distribuição e os requisitos desses transformadores. É uma norma muito pertinente aí para quem trabalha com distribuição. Uma característica importante aqui que ela fala, pessoal, são as potências nominais.
Então eu tenho aqui as potências nominais dos transformadores. Monofásicos eu tenho de 5 kVA, 10, 15, 25, 37,5, 50, 75 e o de 100. Então essas potências aqui, todos transformadores monofásicos. Mas devemos ficar atentos aí ao que a concessionária local também fala de potência instalada lá no sistema aí monofásico. Eu tenho essa potência aqui padronizada por norma, mas a concessionária pode limitar aí a utilização também dessa potência no sistema dela, beleza? Outra informação importante é essa tabelinha aqui, que vai falar das tensões no primário e secundário. E a pergunta do colega foi justamente isso aqui, ó, as tensões no secundário. Então eu tenho aqui, ó, monofásico, tenho essas tensões aqui, 2 terminais, 220 ou 127, ou 3 terminais, que eu vou ter ali tensão entre fase 440 e o fase e o center tape 220, 254 entre fase e o center tape 127, 240 fase, 120 da fase para o center tape e por fim aí 230 fase e 115 o fase e o center tape. Também nós temos, esse aqui são transformadores sem derivações. Reparem aqui que o primário, ó, eu tenho a tensão fixa, mas eu tenho transformadores que eu tenho derivações, tem os tapezinhos que eu posso mudar o nível de tensão. Mas reparem que o secundário permanece os mesmos valores. Então eu tenho por norma esses valores aqui, ó, padronizados. Então, pessoal, essas informações são primordiais aí para a gente entender o que é o sistema rural MRT e a diferença, né, dele para o sistema bifásico, com 2 fases e ele com uma fase só. Espero ter respondido a dúvida de vocês nesse vídeo, pessoal. A diferença aí, então, do MRT para o sistema bifásico. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que é eletricista, eletrotécnico, engenheiro eletricista. Compartilhe com o máximo de pessoas da área, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.